Muito bem, olá queridos, graça e paz, vamos à nossa meditação de Bíblia Online do dia de hoje, dia 2/10/2025. Tivemos um bom período de tempo aí descansando e agora, pela graça de Deus, estamos retornando com os nossos trabalhos diante do Senhor nosso Deus. Vamos então a nosso material de Bíblia Online de hoje. Você pode ver no site, né, bibliaonline.com.br, os versículos da página home. Hoje estamos em Salmo 66:5 e Mateus 8 e o verso de número 13. Nós vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que diz assim, ó: Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Em Mateus 8:13 diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui é muito interessante a mensagem que nos fala a respeito de como Deus faz as coisas para o ser humano. Deus pensa no ser humano, Deus trabalha para o ser humano, Deus reage para o ser humano, e como é que ele começa a trabalhar nessa questão. E aqui diz, Deus é tremendo, ou seja, fala sobre a estrutura, né, interior do ser humano, aquilo que é a estrutura do que ele faz, não só na parte externa, mas os alicerces, a raiz de tudo que Deus faz e prepara para a vida de cada um de nós, os seus filhos, é de forma tremenda, de forma sustentável para com os filhos dos homens. E aí, um exemplo de como que é essa parte que Deus trabalha, a coligação do trabalho dele. Então, mostra um exemplo de quando o centurião chegou para Jesus pedindo que curasse o seu servo, né? E Jesus ali enviou uma palavra para aquele centurião e o seu servo, criado na mesma hora, sarou. Veja, o criado não estava perto, o criado não ouviu o que Jesus falou, Jesus não falou com o criado, Jesus falou com o centurião e estava longe, mas na mesma hora, a sincronia do que havia na fé daquele centurião era tão grande que o que ele ouvia recebia para a vida dele, para a vida dos que estavam coligados com ele. Quem estava coligado com ele? Um criado. Veja que não era um familiar, não era um filho, não era um pai, não era um primo, não era um parente, não era uma mãe, era um criado. Mas aquilo que fazia parte da vida dele, quando ele recebeu uma palavra de Deus, alcançou aquele que estava distante. A nossa vida nos mostra o poder da coligação de Deus com tudo aquilo que é nosso. Quando nós cremos nele, a palavra vai, como diz Deuteronômio, né? Vai até os nossos filhos, as gerações dos nossos filhos. Vai não só nas eras, mas até aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão distantes, que são coligados conosco. Porque uma vez que Deus, ele vê que a essência da palavra dele entrou na nossa vida, ela vai começar a alcançar questões, áreas, assuntos, temas e circunstâncias inatingíveis, distantes, que parece que não tem como se reaver, se coligar, se aproximar ou se ajustar. Deus começa a visitar o que está perto e o que está longe, porque o poder da sincronia pela fé. É interessante que Deus louvou a fé desse centurião e ele explicou por quê. O centurião diz: uma palavra só que o Senhor disser, aonde tiver o meu criado, ele sarará. E é esse tipo de fé, definição mental que nós temos que ter. Deus falou, Deus disse, Deus vai agir. Porque para Ele, não é para os outros nem para nós, é para Ele não é impossível. Para Ele não há impedimento, para Ele não tem barreira, para Deus não tem dificuldades. Então, que a nossa parte de crer e de sincronia com Deus, ela seja cada dia mais fortalecida em Deus. Porque através de nós estarmos coligados com Deus, tudo ao nosso redor pode ser alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Ok? Essa foi a nossa meditação de Bíblia Online de hoje sobre a sincronia das obras de Deus
aos filhos dos homens. Você pode ver mais a respeito através do link na descrição do mesmo material em áudio para a sua vida. Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até a próxima.